A Argentina sinalizou que não deve reagir depois que o Brasil decidiu rebaixar o nível das relações diplomáticas entre os dois países. Do outro lado, o chanceler brasileiro Mauro Vieira destacou que a decisão foi tomada após uma série de críticas de Javier Milei ao presidente Lula. A nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu, está acompanhando de perto esse caso. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o chanceler argentino Pablo Quirno afirmou que seu país não tomará nenhuma ação diante da decisão brasileira de rebaixar as relações diplomáticas com a Argentina para o nível de encarregados de negócios. Nesta terça-feira, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, e entregou para ele uma nota de protesto diante da continuidade dos insultos de Javier Milei ao presidente Lula. O governo brasileiro também comunicou ao representante argentino sua decisão de manter seu embaixador fora de Buenos Aires. Júlio Bitelli, o representante brasileiro na Argentina, tinha sido chamado para consultas e está em Brasília desde a participação de Javier Milei na Convenção Nacional do Partido Liberal, quando a candidatura de Flávio Bolsonaro foi lançada e Javier Milei chamou o presidente Lula de presidiário e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de lixo careca. Na coletiva de imprensa, o chanceler argentino afirmou que seu país não tem a intenção de brigar com o Brasil e que vai manter as relações diplomáticas com o país no nível que o Brasil decidir. Em toda disputa ou em toda confrontação, para pelear se hace faltan dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil, creemos que ese no es el camino, nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones, como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tienen, nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil. Nesta terça-feira, a chancelaria argentina já tinha emitido um comunicado sobre a decisão brasileira, afirmando que a medida é unilateral e que isola o Brasil do resto da região por questões puramente ideológicas. Segundo o governo argentino, houve insultos a Javier Milei por parte de ministros do presidente Lula, mas o país nunca decidiu escalar esses episódios para o nível institucional e diplomático. Em entrevista ao canal do jornal argentino Perfil, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a relação entre o Brasil e a Argentina foi construída ao longo de décadas e que agora tentaram destruí-la. E afirmou que Milei criticou de uma forma inaudita e nunca antes vista o presidente brasileiro. Foram 4 manifestações consecutivas no espaço de uma semana em que o presidente da Argentina, de uma forma muito grosseira, muito direta e muito agressiva, criticou de uma forma inaudita, uma forma que nunca tinha se visto, o Brasil, as instituições, na pessoa do presidente da República, do presidente Lula. Eu converso mais uma vez com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, primeiro, o que muda com esse novo status das relações entre Brasil e Argentina? Bem, o presidente Lula decidiu converter uma briga pessoal, político-ideológica num problema de Estado, num problema de relações diplomáticas. É o contrário do que a Argentina faz, né? O Javier Milei ataca o presidente Lula no nível pessoal, ideológico e político, partidário, mas não ordena que a sua diplomacia degrade as relações com a diplomacia brasileira. O presidente Lula, no nível pessoal, ignora os ataques, mas arrasta a diplomacia brasileira, ou seja, o Estado brasileiro, para essa disputa. Então, teria sido melhor se o presidente Lula atacasse pessoalmente o presidente Javier Milei, mas deixasse os dois países manterem as suas relações no nível mais alto possível. O que seria o ideal? Que o Javier Milei não atacasse o Lula e que
se ele ataca o Lula ignorasse tanto no plano pessoal quanto no plano diplomático. Mas o pior cenário é esse: ignorar no plano pessoal e, e partir para o ataque no campo diplomático. Isso degrada as relações profissionais entre os diplomatas, já que não havia um diálogo entre os dois presidentes. Pelo menos se mantinha um diálogo profissional nos canais diplomáticos normais que são necessários entre dois países vizinhos que têm uma enorme interdependência econômica e geográfica e social e ambiental e que também são líderes do Mercosul, que enfrentam a União Europeia, né, enfrentam os tarifaços de Trump, enfrentam a disputa entre China e Estados Unidos por influência na região. Então, se o Javier Milei usa o Lula como escada para elevar o seu perfil regional, e o Lula não quer corretamente se envolver nisso, ser arrastado para isso, ser usado nisso, então que mantenha as duas diplomacias funcionando. Então não faz sentido o presidente Lula confundir a pessoa dele com o Estado brasileiro. São coisas diferentes. O presidente Lula é um presidente, é um governante. Ele vem e vai, é eleito, termina o mandato, se reelege ou não se reelege. Um dia vai acabar o mandato dele. É diferente do Brasil. O Brasil é um país permanente, com interesses permanentes frente à Argentina. Agora, Lorival, quando os argentinos dizem que o Brasil se isola da América Latina com esse gesto de rebaixar as relações entre Brasil e Argentina, o que o governo argentino quer dizer? Será que ele se refere à tal da onda azul, vários partidos de direita vencendo as eleições na América Latina, e que isso pode vir gerar ataques? Isso pode vir a gerar ataques contra o governo brasileiro ou contra a figura da pessoa do presidente Lula também por parte desses outros países? Será que é nesse sentido que o nosso isolamento representa para o governo argentino? Foi nesse sentido puramente político, ideológico, porque aqui na região só o Uruguai que restou como um país governado pela esquerda, e é uma esquerda moderada, que não entra nesse tipo de disputa, né? Então, todos os outros países elegeram governos de direita ou de centro-direita. Foi isso que ele quis dizer. Mas é claro que nenhum país vai querer brigar com o Brasil, e muito menos nenhum presidente vai querer atacar o presidente Lula como o Milei atacou. É muito claro que o Milei vai enfrentar eleições no ano que vem na Argentina, quer ser reconhecido como o representante, o aliado principal do presidente Trump nos estados aqui na região, Uhum. acha que isso lhe dá benefícios eleitorais e por isso está atacando pessoalmente o Lula. Mas é uma pena que o Lula tenha embarcado, arrastado a diplomacia brasileira para esses ataques. Muito obrigado, Lorival Santana.